Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Voltamos aqui com a nossa continuação sobre parnasianismo e simbolismo. Vou dar uma resumida no que a gente falou no vídeo passado. Vamos para simbolismo, que é quase o nosso último estilo de época. Depois disso, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre modernismo, pré-modernismo, modernismo, suas fases e fazer uns exercícios. Espero que dê tempo. Bom, vamos lá. Aqui um resuminho bem rápido, só para relembrar, para a gente entrar no clima, sobre o parnasianismo, né? O parnasianismo, então, ele faz parte daquela corrente racional da literatura junto com o realismo e o naturalismo, que preconizam o racional, que trazem a forma do texto no caso da prosa, as teorias sociais e biológicas para dentro da obra literária. E o parnasianismo ele faz isso de uma maneira, na verdade, ligada à descrição, né? Ele procura descrever como deveria ser um poema, ou como são as coisas do mundo, ou como são os objetos. Ele tem uma linguagem objetiva, né? Ele não dá espaço para a subjetividade humana, para os sentimentos, né? Então, por isso, a linguagem ela é geralmente padrão, né? Procura ser padrão, né? A metrificação é perfeita, a gente tem a presença de rimas ricas, de rimas raras, e sobre a temática, o resgate dos temas clássicos, né? Para dizer assim que o antigo era melhor, era perfeito, a referência, né? No sentido de referência. Então, ele é inaugurado pela publicação de fanfarras, Teófilo Dias. Se vocês ficarem curiosos, eu vou colocar na pasta junto, se vocês quiserem ver. E os principais autores eram o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa. Vamos para simbolismo. Bom, o simbolismo ele não teve um grande público, um grande alcance no momento em que ele chegou no Brasil. Principalmente porque ele ia contra toda essa corrente racional, né? O simbolismo ele tem uma poética que se aproxima do romântico, do arcadismo. Ele tem alguns traços contrários, né? Ao parnasianismo e a toda a corrente racionalista. E ele se volta para os sentimentos, se volta para o eu, para o subjetivo, para o sensível, para o místico, às vezes melancólico, para o sensual também. Então, vamos ver algumas obras, algumas características que vão ajudar vocês a entender um pouco mais dessa estética. Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ficar mais perto. Bom, como eu falei, né, aqui embaixo de mim a gente tem o subjetivismo, né, a fuga da lógica discursiva, né, e irracionalismo. Exatamente o contrário de tudo que estava acontecendo, né. A gente tem a ênfase do imaginário e da fantasia, né, de tudo que é interno da alma, do espírito, né, e pensando no interno do ser humano, a gente às vezes encontra alguns traços de pessimismo, de melancolia, de solidão, discursos existenciais, né. O discurso religioso, espiritual, está muito ligado a isso também. Tem muitas palavras do imaginário católico, inclusive, né? O simbolismo é inaugurado com a publicação de Missal e Broquéis, do Cruz de Souza, que tem muito a ver com isso. Cruz de Souza também tinha muito o interesse pelo noturno, em contraste com o branco do espiritual. Então ele trazia o preto e o branco nessa questão de dualidade da alma e do estado de espírito do ser humano. Então tem muito isso, né?
Muito se fala também sobre o sonho, sobre o onírico, sobre o que não tem sentido, né? Isso dá espaço a conversas sobre a loucura, né? Então, o corpo, ele é, no simbolismo, a prisão da alma, né? E no poema, o poeta tenta transcender o corpo. O objetivo dele é sempre estar além daquele material, que é exatamente o contrário do que o parnasianismo fazia. Ele olhava para o material e via beleza naquilo, na forma, naquele objeto, como é o exemplo do poema do vaso chinês, e ele descrevia. E é isso não cabe, né, no simbolismo, porque no simbolismo não tem as coisas, tem as ideias das coisas, né? A ideia do símbolo em si, né, ele quer dizer uma sugestão, né? A expressão indireta das ideias, das emoções. As palavras no simbolismo sugerem o mundo, não são as palavras do mundo, não são as coisas, né? Então o poema ele está ali para mediar a alma e o ser de cada coisa, né? A linguagem, né, é vaga, fluida, muito musical. A gente tem muitas figuras de linguagem, geralmente ecos, assonâncias, aliterações. Se vocês não estão lembrando nenhuma dessas figuras, voltem lá na aula 6 que tem material para vocês sobre as figuras, né? E a gente tem aqui um poema do Cruz de Souza muito conhecido, que vocês vão... Vou ler aqui agora para vocês. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó, ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres. O mundo para ti foi negro e duro, atravessaste o silêncio escuro. Na vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, e sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e teu suspiro como foi profundo. Então vocês veem aqui que tem uma temática pesada, forte, escura, né, e melancólica do sentimento do ser humano, né. No caso do Cruz de Souza, a gente também tem um traço de poesia engajada pela questão racial. Cruz de Souza sofreu muita discriminação durante a sua vida e isso está muito presente na sua poética, né. Aqui um pouco sobre Cruz de Souza, também conhecido como Cisne Negro, né? Ele nasceu ali em 1861 até mais ou menos 1898. É um poeta negro considerado um dos maiores nomes do simbolismo mundial. Ele fez uso, né, de recursos estilísticos do simbolismo e é considerado o mestre do simbolismo brasileiro. Vamos lembrar o seguinte: quando uma estética se inaugura no nosso país, isso não significa que ela vai dar as costas para tudo que estava acontecendo antes ou que ela vai ter um final, mas que é um leque de possibilidades, de traços, de recursos com os quais um poeta se identifica, né, que tem a ver também com o que está acontecendo no mundo, no país, na vida dele, né, que rola uma identificação dele com aquela estética, né? E aí o Cruz de Souza, ele sofreu muito preconceito racial, como eu falei, né? E perdeu muitos empregos por causa disso e sofreu uma grande desilusão amorosa por ter se apaixonado por uma artista branca e não ter sido correspondida, né? Ele ficou louco no final, né, da sua vida, além de ter perdido a esposa, ter tido tuberculose, né? São muitos sofrimentos, são muitas coisas que é, é, não era possível para ele, naquele ambiente, produzir uma poesia parnasiana, por exemplo. Como ele ia ignorar todo aquele turbilhão de coisas, né? Como que ele ia passar por cima para falar sobre um objeto, para falar sobre uma coisa objetiva, né? Não faria sentido até.
Agora vamos falar um pouco sobre o Afonso de Guimarães, né? Eu trouxe um trechinho aqui de uma poesia dele, chamada Hão de chorar por ela os cinamomos. Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que escolhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu, silente e fria. Né? Então a gente tem aqui uma temática amorosa, a gente tem aqui elementos da natureza, né? Trazendo um pouco mais de humanidade mesmo, né? E um traço forte do Afonso de Guimarães é que ele era um poeta essencialmente místico e melancólico, né? E ele também fala muito sobre religiosidade. Ele fala da noiva, da morte da noiva. Ele fala de coisas assim como o corpo morto, a dor da perda, o luto. Mas ele também tem poemas assim, com uma temática amorosa. Bom, eu não gosto tanto disso aqui, mas vocês gostam. Então eu fiz esse slide aqui para vocês tirarem um print, para vocês anotarem, fazer tipo um resumão, né, das principais características dos autores, contexto, coisas que vão de repente ajudar vocês quando vocês estiverem fazendo exercícios, né, para o Enem, para o UERJ, né? Então, aqui tem basicamente tudo que a gente já conversou sobre. Não sei se está dando para vocês enxergarem aqui embaixo. A última coisa que está escrita no tema do simbolismo é o erotismo. Não sei se dá para enxergar, por isso eu li. Bom, vamos dar uma olhada numas questões. Não há muitas questões novas nos últimos 5 anos. Falou-se pouco sobre parnasianismo e simbolismo. Não que não tenha aparecido, mas não tinha um teor de cobrança de conteúdo, né? Tem mais uma questão de interpretação. Mas eu trouxe aqui também porque são ótimos poemas para a gente conversar sobre, né? Mas fiquem tranquilos quanto a nomes, características, muitas coisas, porque você, lendo o texto, né, que a questão te dá, fazendo o link com o que a pergunta quer, você rapidamente consegue encontrar alguma resposta que tenha bastante a ver, ainda que você não se lembre de várias características daquele movimento. Né? Na verdade, a gente está caminhando para se distanciar dessa ideia de movimento, principalmente porque ele compartimenta a literatura de uma maneira que ela não é, na verdade, compartimentada, né? Novas ideias surgem e são assimiladas e elas não necessariamente têm que acabar porque outras começaram ou porque passou um tempo que ninguém falou muito mais desse jeito. Inclusive, no final, quero ler uma poesia para vocês nesse sentido. Bom, vamos lá. Questão 1, Enem 2009, né? O cárcere das almas. Eu acho que esse é do Cruz e Souza, Cruz e Souza. Ah, toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga, no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, na dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves, para abrir-vos as portas do mistério. Vamos ao enunciado. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são: letra A. A opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais.
D. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. E. A liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Então, anotem aí qual vocês acham que é a resposta. Vamos fazer as 4 perguntas e aí eu vou colocar o gabarito no final depois para vocês darem uma conferida. Eu não vou me estender no comentário de cada questão no momento, porque a gente já vai ter um encontro, né? E por causa do tempo também eu deixei o gabarito bem explicadinho no final. Bom, vamos lá para a próxima questão. Esse aqui é do Enem de 2013, do Raimundo Correia, esse poema. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse, e se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então, é impressionante como poemas escritos em não tempos tão diferentes, né? O contexto histórico ali é o mesmo, são poéticas que coexistem. A gente sente a diferença na escolha de palavras, né? Algumas vezes a gente não sabe nem o que significa, a gente tem que procurar. O parnasianismo tem disso. Vamos lá. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na conclusão temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza os sentimentos de inveja. D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Então, a forma do soneto não é somente sobre a forma, né? A forma ela também tem muito a ver com o conteúdo, com a argumentação, né? Do que está escrito. E o soneto ele tem originalmente uma pretensão de argumentação, né? Tem a exposição na primeira estrofe, a gente tem um argumento, um contra-argumento e uma conclusão. Então, quando vocês verem um soneto, principalmente parnasiano, que se prendia muito a essa questão formal, né? Que trazia muita referência clássica, né? Inicialmente, todos os sonetos tinham essa configuração argumentativa. E alguns mais recentes, né, posteriores, não tinham, mas o poeta parnasiano ele dava importância a isso. Né? A poesia para ele era um trabalho, né? Era uma coisa, em algum aspecto, até meio forçosa. Né? Então a gente tem que pensar ali principalmente sobre a conclusão, né? Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então, a única aventura da pessoa é parecer venturosa. De fato, ela não tá daquela maneira. Anotem aí, essa aí tá tranquila, hein? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma para vocês que vão fazer discursiva. Há um poeta, Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua.
mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, se lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Então, há uma comparação na primeira estrofe entre um poeta e o monge, né, o beneditino, da qual se desdobra uma das características, né, uma das principais características do parnasianismo, né? Então pensem, em que medida um poeta parnasiano se assemelha a um monge, né? O monge, vocês têm que lembrar que o monge ele fica isolado, né? Aí como ele coloca, do claustro na paciência, no sossego, né? Então, o que isso tem a ver com o que é importante para o parnasiano? Tentem pensar na construção desse ser poético, desse eu lírico parnasiano. Daqui a pouco a gente dá uma olhada na resposta que eu fiz para vocês de base, né? Não, quando a gente tem uma resposta discursiva, a gente tem um pouco mais de liberdade quanto ao que vai escrever. Mas a ideia principal ela tem que rondar em torno daquilo aí que eu vou mostrar para vocês. Aí a segunda questão, associe os verbos que aparecem no último verso da primeira estrofe com as frases abaixo. Então, o último verso da primeira estrofe é aqui, ó. Trabalha, teima, lima, sofre, sua. Então, cada uma desses verbos dialoga com uma verdade sobre a estética parnasiana. Todas essas não são opções, tá entendendo? São sentenças sobre o fazer parnasiano. E cada uma delas tem a ver com um daqueles verbos. Então, a gente tem aqui: a busca da expressão perfeita é às vezes angustiante. O verso precioso deve ser cuidadosamente lapidado. A busca da expressão perfeita exige paciência. O trabalho do poeta também é desgastante. E a última, escrever não é lazer. Então, vejam qual vocês acham que é. Eu vou demorar um pouquinho para passar aqui o slide, porque o próximo já é o gabarito. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, meu e-mail, né, para que vocês me mandem dúvidas, mas todos vocês têm meu contato no WhatsApp também, tá? Tentem participar mais dos nossos encontros presenciais remotos, né? E o que eu vou passar aqui o gabarito. Vou dar um instante aqui para vocês tirarem print, anotarem o que preferirem, me pausarem aqui, tá? Eu quero trazer para vocês uma poesia de Cecília Meirelles, que amo demais. Por quê? Porque depois do simbolismo, a gente, como eu falei, vai caminhar para conversar sobre o moderno, né? E depois sobre o contemporâneo, que é muito mais a vibe do Enem e dos vestibulares, né? E porque, para vocês terem um gosto do que é quando um tipo de escrita chega, né? Que ele não vai embora, né? E, inclusive, quando existem alguns textos teóricos sobre a Cecília Meirelles, né, que não sabem bem situar essa poeta dentro desse esquema de escolas literárias exatamente por isso, porque ela tem uma liberdade, que é a liberdade de todos os poetas, né, mas que em algum momento eles acabam
combinando para algo parecido com o seu tempo, com os seus contemporâneos, né? Mas como ela teve presente em vários momentos da história da nossa literatura, né? Começando muito cedo a escrever, a gente vê vários traços de várias estéticas na poesia dela. Só que um dos mais fortes é o simbolismo, né? E, inclusive tem autores, né, que a classificam como neossimbolista. Neo porque já tinha passado um tempo que não se escrevia dessa maneira, trazendo essas temáticas que ela traz, né? E simbolista porque ela estava muitos poemas dela estão de acordo com essa, ou com o tema, ou com, principalmente com o ritmo e a musicalidade. Ela tem um livro chamado Vaga Música, ele é todo feito de canções, tem baladas, então muitos poemas dela se chamam canções, e a gente tem canções disso, canções daquilo, e a canção que eu vou ler para vocês agora, bem a cara do simbolismo, é Canção Quase Melancólica. Parei as águas do meu sonho, para teu rosto se mirar, mas só a sombra dos meus olhos ficou por cima a procurar. Os pássaros da madrugada não têm coragem de cantar, vendo o meu sonho interminável e a esperança do meu olhar. Procurei-te em vão pela terra, perto do céu por sobre o mar. Se não chegas nem pelo sonho, por que insisto em te imaginar? Quando vierem fechar meus olhos, talvez não se deixem fechar. Talvez pensem que o tempo volta e que vens se o tempo voltar. Então a gente tem aqui um interlocutor, né, a quem ela dedica, né, a quem ela sonha, a quem ela espera que volte. Tem um sentimentalismo, a gente tem a temática onírica do sonho, a gente tem a temática da morte, muito presente também na poética da Cecília Meirelles, né, quando ela fala ali, quando vierem fechar meus olhos, né, a gente não sabe se é o sonho ou se é a morte, né, então é isso. Espero que vocês entendam. Se tiverem qualquer dúvida, me chamem. Vamos estudar. Próximo encontro nosso vai ser sobre classes gramaticais. E depois vamos para pré-modernismo, modernismo. Vamos agitar, tá bom? Um beijo.